Romanos capítulo 8, os versos 26 a 30. Romanos capítulo 8, os versos 26 a 30. Estarei fazendo a leitura, peço que os irmãos estejam acompanhando em silêncio. A intercessão do Espírito. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar mais uma vez? Eterno Deus, grandioso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Os Teus servos, ó Deus, como o apóstolo Paulo, inspirados pelo Teu Santo Espírito, que colocaram, ó Deus, no papel tudo aquilo que o Senhor queria que nós soubéssemos, ó Deus. A revelação da Tua glória, a revelação, ó Deus, do Teu Filho, a revelação do Teu plano maravilhoso, ó Deus, para salvar o pecador. Nós te agradecemos por isso, ó Deus, e te pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, ó Deus, pela iluminação do Teu Santo Espírito. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, gostaria de que nós estivéssemos pensando hoje o seguinte tema: Jesus, o primogênito de muitos irmãos. Capítulo 8, a carta de Paulo aos Romanos, nos versículos anteriores, nas perícopes anteriores, nos capítulos anteriores, Paulo ele vinha dando uma série de orientações ao povo de Roma, sobre como deveria ser o seu proceder, de como era o entendimento que eles deveriam ter a respeito da salvação. E nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo ele fala que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e que diante de qualquer circunstância boa ou ruim, essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que esse mesmo Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis é que colabora para que essas coisas caminhem bem. Jesus, o primogênito de muitos irmãos. Aqueles que foram escolhidos, como diz o versículo 29, aqueles que de antemão conheceu, aqueles que foram predestinados, assim como o Filho primogênito de Deus. Paulo, então, através dessa carta, e mais precisamente nesses versos aqui, mais precisamente no verso 29 e 30, Paulo, ele diz que nós fomos predestinados. E aqueles que foram predestinados para serem como o primogênito de Deus, ou seja, o nosso irmão mais velho, ou seja, Jesus Cristo. Para mim, o ponto central dessa fala de Paulo é ser a imagem do primogênito de Deus. Diante disso, eu te faço a seguinte pergunta retórica. Uma pergunta retórica é uma pergunta que a gente faz e você não precisa levantar a sua mão e responder, mas você vai responder para você mesmo, aí no seu íntimo, no seu coração. E uma pergunta que aparentemente é simples: quem é Jesus para você? Pode parecer uma pergunta fácil, mas eu acredito que é uma pergunta que, se nós analisarmos profundamente, pode ser que ela se complique um pouco, né?
Quem é Jesus para você? Recentemente nós recebemos um pastor no nosso presbitério. Ele está vindo de um outro presbitério e ele vai assumir a igreja ali do Zuleika. E eu lembro que algum dos irmãos lá, agora não me recordo quem, levantou e ali naquela sabatina que a gente faz com os pastores oriundos de outro presbitério, levantou e perguntou para ele: pastor, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Aparentemente uma pergunta simples, uma pergunta fácil, né? Que se nós perguntarmos para as crianças aqui da salinha da escola dominical, talvez elas vão dar a resposta, talvez a resposta delas é até mais sincera ou mais pautada do que a nossa. Philip Yancey, um jornalista e escritor norte-americano, autor de vários livros, como Maravilhosa Graça, Decepcionado com Deus, ele escreveu um livro intitulado O Jesus que eu nunca conheci. O Jesus que eu nunca conheci. E nesse livro, Philip Yancey, ele aborda alguns pontos de vista sobre quem é Jesus. Talvez um pouco diferente daquele que a gente moldou ou aprendeu ao longo do tempo, das nossas vidas de crente, aí, de muitos e muitos anos. E Philip Yancey, ele fala de um Jesus contra a cultura. Ele fala de um Jesus que andou com renegados, que andou com pobres, que se relacionou com pecadores, que escolheu para compor a sua equipe, né, o seu colegiado de apóstolos, discípulos ali, homens comuns. E aí eu me lembro de mais um livro, né, de John MacArthur, 12 homens extraordinariamente comuns. Se você não leu esse livro ainda, leia. Muitas vezes a gente acha que Deus ele escolhe os perfeitinhos, né, os melhores, assim, o mais estudado, o que tem maior poder aquisitivo. Não. Jesus escolheu para ser seus colaboradores ali no seu ministério homens comuns, extraordinariamente comuns, pescadores, pequenos comerciantes, cobradores de impostos. Jesus então quebra ali vários paradigmas para a sua época. Muitos esperavam a vinda do Messias pomposo, suntuoso, que viria em sua glória e majestade. Eles não esperavam o menino da manjedoura. Eles não esperavam o menino nascido no estábulo. Eles não esperavam um menino nascido de uma pobre jovem esposa ou noiva de um carpinteiro. Eles não esperavam. Até hoje os judeus estão esperando esse Messias vir, assentado num cavalo branco, suntuoso, com pompas. Irmãos, quando nós nos deparamos nessa época do ano, né, o Natal, nós podemos constatar que, no geral, muito pouco, ou quase nada se conhece sobre quem é Jesus. Aquele enviado por Deus Pai para morrer em nosso lugar. Como já falado, os judeus esperavam o Messias prometido. A palavra diz que eles o rejeitaram. Eles não aceitaram aquele menino pobre, humilde, nascendo ali num cantinho, numa cidade minúscula, numa cidade desacreditada. Se nós trouxéssemos aqui para os nossos dias, né? Muitos esperariam Jesus nascendo ali no Lago Sul, no Parkway. Ninguém imaginaria um Jesus nascendo aqui no Lago Azul, ali no Lunabel, será? Pode alguma coisa boa vir de Belém? Pode alguma coisa boa vir de Belém? No verso 29, que é o ponto central da nossa reflexão, nós podemos ver que o apóstolo Paulo diz que o Senhor nos predestinou. E aqueles que foram predestinados para ser a imagem de Jesus. E eu penso, irmãos, que esse é um processo que nós temos que viver dia após dia, instante após instante. Devemos buscar isso constantemente em nossas vidas. Mas nós só conseguiremos obter êxito nessa missão se de verdade nós conhecermos quem é Jesus Cristo.
O profeta Isaías, nós lemos esse texto aqui pela manhã com o diácono Heloísio. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve: certamente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías capítulo 53, versos 4 e 5. Meus amados, é preciso que nós saibamos quem é esse Jesus, o nosso irmão primogênito, para que de fato nós busquemos ser como Ele é. Nós não podemos buscar ser como alguém que a gente não conhece. Você se inspira em pessoas que, de certa forma, têm algo a te oferecer, o que você conhece e que você sabe: olha, eu quero ser igual fulano. Quando eu crescer, eu quero ser igual fulano. Pode ser que ao perguntarmos para as pessoas aí no mundo quem é Jesus, algumas delas digam que é um ser elevado. Algumas digam que é uma entidade superior. Ele é Deus. Pode ser que algumas digam: Ele é o Salvador. Muitas podem ser as respostas, irmãos. E aqui eu lembro do final da vida de Jó. Jó capítulo 42, verso 5. Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora os meus olhos te contemplam. Falado tudo isso, eu gostaria de que nós estivéssemos pensando brevemente, refletindo sobre a pessoa e a obra de Cristo. O propósito de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo, um mundo caído, a nascer numa humilde manjedoura, numa cidade pequena, sem holofotes, sem aplausos, e com a maior e mais sublime missão de todos os tempos. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que nós precisamos reconhecer quem é Jesus. O mundo acredita saber quem é Jesus. Na comemoração do Natal, muitas coisas são faladas. Muitas vezes o nome de Jesus é citado. Mas são citações vazias. Conhecer de fato quem é Jesus implica em conviver com Ele. Jesus, no diálogo com seus apóstolos, ele interpela ali os seus apóstolos e fala: o que dizem aí sobre mim? O que estão falando aí sobre mim? E alguns dos apóstolos dizem: olha, Jesus, muitos dizem que o Senhor é Elias, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um grande profeta. E Jesus vira para os seus apóstolos e fala: e vocês, quem dizem que eu sou? E aí a gente vai ver o impetuoso Pedro, né? O mais falastrão dos apóstolos, fala: Senhor, Tu és o Filho do Deus vivo. E aí a gente vê que Jesus encerra esse diálogo falando: olha, Pedro, não foi carne e não foi sangue que te revelou isso, mas o Espírito Santo de Deus. Quando nós perguntamos quem é Jesus para nós, qual seria a nossa resposta? Qual seria a nossa resposta? Gostaria de destacar essa questão: será que mesmo andando com Jesus, realmente o conhecemos? Será que os muitos ditos cristãos, que têm essa chancela, né, de serem chamados de cristãos ou evangélicos, será que de fato muitos desses conhecem quem é Jesus Cristo? Será que tem uma vivência, uma intimidade com Ele? Meus queridos, nós temos vivido tempos difíceis, tempos estranhos, em que esse relacionamento com Jesus, que é algo individual, pessoal, íntimo, tem sido negligenciado, e que se nós trouxermos então para o âmbito da igreja, será que nós podemos dizer que a igreja realmente conhece quem é Jesus? Será que é a igreja que vive e prega e vive falando sobre esse Jesus, será que ela realmente sabe de fato quem é Jesus?
Muitas vezes nós, como igreja, temos falhado, irmãos. E isso nós cortamos na nossa própria carne quando nós dissemos. Nós temos falhado. Quantas e quantas vezes a pessoa de Cristo é mistificada? Quantas e quantas vezes falamos o que Cristo não falou? Quantas e quantas vezes não temos prestado a Ele a adoração que lhe é devida? Amados, nós precisamos ter esse relacionamento pessoal com Deus. Nós precisamos ter esse relacionamento íntimo com Ele. O entendimento de que Ele é o único mediador entre nós e Deus. O entendimento de que conhecer a Cristo é algo grandioso. Algo que muitas vezes tem sido desprezado. Esse relacionamento de intimidade com Ele. Em segundo lugar, ser a imagem do primogênito. O passo seguinte, logo após saber quem é Jesus, é procurar ser como Ele é, a imagem de Jesus. O ministério terreno de Jesus Cristo é o maior exemplo que nós podemos ter. Se nós abrirmos nossas Bíblias e desfrutarmos do que aqui está escrito, é o exemplo de vida que nós precisamos seguir. Essa nomenclatura cristãos, ela surge em Roma, e os romanos ali, eles, quando queriam ofender alguém, falavam, olha, os cristianos, não sabendo eles que é uma honra, né, ser chamados discípulos do Senhor. No grego, cristianos significa ser igual a Cristo ou ser pequenos cristos. Irmãos, é isso, é ser pequenos cristos. Ser cristão, de fato, implica viver uma vida de modo como Cristo Jesus viveu. É óbvio que nós não vamos conseguir chegar nem perto. Mas nós precisamos, dia após dia, como cristãos, viver uma vida digna. E esse processo deve ser um processo contínuo. Deve ser um processo que progride. É inadmissível, irmãos, nós vermos cristãos, ou que se dizem cristãos, estarem estagnados na sua vida espiritual. É inadmissível. É inadmissível nós vermos os ditos cristãos não evoluírem no conhecimento e prática de uma vida como servo de Deus. E pessoas que passam 1 ano, 5 anos, 1 década, 2, 3, 4 na igreja e não progridem espiritualmente. É inadmissível nós vivermos num país que se diz que 70% da sua população se autodenomina cristão, entre cristãos protestantes e cristãos católicos. 1/3 dessa população se autodenomina cristão protestante ou evangélico. E segundo alguns dados do IBGE, em 2032, os evangélicos serão a maioria no Brasil. E eu pergunto para vocês, cadê esses evangélicos? Cadê esses crentes? Cadê esses cristãos? Nós vivemos numa sociedade corrompida, promíscua. Nós vivemos numa sociedade decaída pelo pecado. Uma sociedade corrupta. Cadê esses crentes do Brasil, meus irmãos? Quando nós falamos de modo mais íntimo, nós esbarramos no problema da família. A família que tem sido desconstruída dia após dia. Pautas ideológicas. A desqualificação e a descaracterização da família. A falta de comprometimento da família com Deus, com a igreja, com uma vida devocional. Recentemente eu terminei de ler um livro essa semana, foi até um presente do meu irmão Lucas. Pastores da Família. Um livro de Balchan Júnior, que ele diz que muita dessa desestruturação familiar se dá pela falta de pastoreio familiar, ou seja, dos pastores da família, os homens da família. Cadê os homens que não pastoreiam suas esposas, não pastoreiam seus filhos?
E a família tem sido desestruturada, uma entidade altamente atacada. A igreja precisa, ó Deus, ó, meus irmãos, a igreja precisa se impor como a voz de Deus aqui na terra. A igreja precisa se impor defendendo princípios. A igreja precisa ser como o primogênito de Deus é, pequenos cristos. É isso mesmo, nós precisamos a cada dia mais nos parecer com Cristo. E o Senhor, Ele tem promessas aos seus filhos. O texto de Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que o Senhor escolheu aqueles a quem aprouve a Ele escolher. Ele os predestinou para serem como o primogênito é. E nós podemos ver aqui a maravilhosa graça do nosso Deus sobre a vida daqueles que foram escolhidos para serem seus filhos. Ele os escolheu desde antes da fundação do mundo, pela sua eterna soberania, pela sua eterna bondade, e que um dia todos esses serão glorificados juntamente com o primogênito de Deus. Meus queridos, Deus, Ele nos faz herdeiros, ou seja, co-herdeiros juntamente com Cristo. Isso é algo grandioso demais para nós pensarmos. Jesus Cristo deve ser motivo de muita alegria. O menino da manjedoura representa para nós a promessa cumprida desde os patriarcas. O menino na manjedoura representa a promessa de Deus Pai em salvar o seu povo. Para concluir, irmãos, eu gostaria de que nós estivéssemos abrindo nossas Bíblias lá em Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. As crianças já estão ali fora para apresentar. Vamos entrar. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, esse é o Jesus que nós devemos conhecer. Um Jesus que é Deus e mesmo assim não rejeitou a ordem do Pai de vir a esse mundo, andar com pecadores. Ele não o julgou ser superior, mas ele cumpriu tudo aquilo que o Pai havia prometido desde os antigos. Irmãos, nós devemos buscar conhecer mais esse Jesus, experimentar mais sobre esse Jesus. Seja um verdadeiro cristão que defende a bandeira do Evangelho de Cristo. Em um mundo perdido, um mundo caído, desvirtuado de valores, seja um referencial. Seja diferente de tudo aquilo que você tem visto por aí. Que as pessoas enxerguem em você realmente Jesus. Que as pessoas enxerguem em você um pequeno Cristo. Minha oração é para que todos nós possamos nos achegar dia após dia, mais e mais a Jesus. Desfrutar da sua presença. Reconhecer que o menino da manjedoura,
Ele veio ao mundo para salvar pecadores, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Que Jesus faça parte da vida dessa igreja. Que ao nos reunirmos todos os domingos, Ele quer que é a principal presença realmente esteja aqui em nosso meio. Que realmente nós entendamos que precisamos invocá-lo. Que Jesus faça parte da tua vida. Jesus faça parte da tua família. Que Ele continue nos abençoando. Vamos orar mais uma vez. Eu queria chamar aqui a equipe de louvor. Nós estávamos cantando o cântico Vim para adorar-te. Eterno Deus, grandioso Pai, rendemos graças ao Teu nome, ó Deus. Te louvamos porque o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. E nós precisamos conhecer mais sobre o Teu Filho. Ó Deus, dá-nos intimidade, ó Deus, dá-nos esse anseio no nosso coração em buscarmos, ó Deus, essa intimidade com Jesus. Nos abençoa, Deus, que a igreja presbiteriana do Lago Azul seja reconhecida como uma igreja de pequenos cristos, seja reconhecida como uma igreja que eleva o Teu nome, ó Deus, que Te adora em espírito e em verdade. Ó Senhor, continua nos abençoando, tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos abençoa. No nome de Jesus nós oramos. Amém.